Desde que foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo se garantiu para a Libertadores de 2024. O clube volta a disputar a competição após 2 anos sem se classificar. Para entrar no clima da Libertadores desde já, nesse vídeo, vamos relembrar todas as campanhas do maior campeão internacional em solo brasileiro. Então já deixa o like, pois essa viagem vai valer a pena. O tricolor paulista estreou na Libertadores em 1972, após ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Se classificou para uma espécie de semifinal que contava com 6 times e terminou a competição em 4º lugar. 2 anos depois, em 74, o Clube da Fé chegava à sua primeira final diante do Independiente da Argentina, que já contava com 4 títulos conquistados. E o time argentino foi campeão após derrotar o tricolor no 3º jogo de desempate. Sendo assim, o São Paulo foi vice-campeão em sua 2ª participação da competição. Em 1978, o soberano voltou a jogar a Libertadores após ser campeão, no ano anterior, do Campeonato Brasileiro em 77, que inclusive foi seu primeiro título do Brasileirão. Aqui no canal eu já fiz um vídeo mostrando todos os títulos oficiais da história do São Paulo, incluindo esse Campeonato Brasileiro. O link para você assistir esse vídeo depois que esse aqui acabar está no primeiro comentário fixado. Mas voltando a 1978, o tricolor paulista não conseguiu ficar em primeiro do seu grupo e não passou para aquela semifinal com 6 times, ou seja, caiu na fase de grupos. Após ser vice-campeão brasileiro em 1981, o Clube da Fé se classificou para a Libertadores do ano seguinte. Ficou no mesmo grupo do Grêmio, que era o atual campeão brasileiro, e do Peñarol, que seria o campeão daquela edição. Mesmo ficando em 2º lugar do grupo, o time não passou para a semifinal, pois só se classificavam o primeiro de cada grupo. Em 1986, o São Paulo conquistava seu 2º título do Campeonato Brasileiro. Em 1987, então, jogou a Libertadores pela 5ª vez e não conseguiu um bom resultado, ficando em último do seu grupo e não indo para a próxima fase, a semifinal. Nos anos 90, a Era Tele chegou e logo em 91, aquele São Paulo histórico levantava mais uma taça do Campeonato Brasileiro e, sendo assim, conseguiu vaga para a Libertadores do ano seguinte. Então em 1992, eu não preciso falar nada, né? Um ano histórico que marcou não só o primeiro título da Libertadores para o São Paulo, como também foi a virada de chave que fez com que a competição ganhasse destaque entre os brasileiros e passasse a ser prioridade. Veja a campanha do título. Ficou em 2º lugar do grupo e se classificou para as oitavas. Nas oitavas, derrotou o Nacional do Uruguai. Nas quartas, derrotou o Criciúma, que era o atual campeão da Copa do Brasil. Na semifinal, duelou contra o Barcelona de Guayaquil e foi melhor. E na final, superou o time argentino do Messi, o Newell's Old Boys. No ano seguinte, talvez o melhor ano da história do São Paulo, em 93, pois nesse ano chegou a conquistar 4 títulos internacionais, sendo o único clube do mundo a ter uma quádrupla coroa internacional. Eu já contei essa história aqui no canal. O link para você assistir esse vídeo também está no primeiro comentário fixado. Um desses títulos internacionais, obviamente, foi a Libertadores, onde o São Paulo passeou. A campanha foi assim: por ser o atual campeão, o tricolor paulista foi direto para as oitavas de final. E logo de cara teve diante de si o vice-campeão do ano passado, o Newell's Old Boys. E o São Paulo novamente foi melhor que o time argentino e passou de fase. Nas quartas de final, um duelo brasileiro entre São Paulo e Flamengo, que era o atual campeão brasileiro. O tricolor foi melhor que o rubro-negro e avançou na competição. Na semifinal, o São Paulo enfrentou mais um campeão nacional, dessa vez o Cerro Porteño do Paraguai. O time de Tele, que parecia imbatível, superou o time paraguaio e pela 2ª vez consecutiva chegava à final. E na final um verdadeiro atropelo.
Diante da Universidade Católica, o São Paulo não tomou conhecimento do time chileno e aplicou o que até hoje é a maior goleada da história da Libertadores em finais. Um 5-1 com show de bola e uma atuação de gala que para muitos é a melhor partida ou a melhor atuação da história do São Paulo. Nesse contexto, o tricolor era bicampeão da Libertadores. Já em 94, o São Paulo entrou na competição também no mata-mata e logo de cara enfrentou um rival, o Palmeiras. O tricolor venceu o Alviverde e avançou de fase. Nas quartas de final, eliminou o Unión Espanhola do Chile. Na semifinal, eliminou nos pênaltis o Olímpia do Paraguai e pela terceira vez seguida chegava à final da competição. Era a chance de ser tricampeão consecutivo da Libertadores, algo inédito no Brasil. Mas infelizmente, o São Paulo foi prejudicado por erros de arbitragem e foi derrotado pelo Vélez da Argentina. A partir daí, o tricolor do Morumbi passou por um longo tempo sem disputar a Libertadores e só voltou à competição em 2004. Nesse ano, após ficar em primeiro lugar do seu grupo, o Clube da Fé eliminou nas oitavas de final o Rosário Central da Argentina, um jogo histórico e emocionante. Talvez esse jogo mereça um vídeo especial. Comente o que você acha. Nas quartas, o São Paulo foi melhor que o Deportivo Táchira da Venezuela. Na semifinal, uma derrota dolorosa diante do Once Caldas da Colômbia, que seria o time campeão daquela edição em cima do Boca Juniors. Imagine como seria uma final entre São Paulo e Boca caso São Paulo chegasse à final em 2004. No ano seguinte, foi o ano de fazer história novamente e ser campeão. A campanha do São Paulo na Libertadores de 2005 foi assim. O tricolor ficou em primeiro do seu grupo. Eliminou Palmeiras nas oitavas de final. Eliminou o Tigres do México nas quartas. Eliminou o River Plate da Argentina na semifinal e foi campeão em cima do Atlético Paranaense. E lógico, no final do ano, o São Paulo ainda seria campeão do mundo pela terceira vez e até hoje é o único tricampeão do mundo em território brasileiro. Em 2006, o São Paulo também fez uma ótima campanha e chegou à final diante de outro brasileiro, o Inter, mas infelizmente foi derrotado. A partir daí, iniciou-se uma série de eliminações para times brasileiros na Libertadores. Em 2007, eliminação diante do Grêmio nas oitavas. Em 2008, eliminação diante do Fluminense nas quartas de final. Em 2009, eliminação diante do Cruzeiro nas quartas. Em 2010, eliminação na semifinal, novamente diante do Internacional. O São Paulo não disputou a Libertadores em 2011 e em 2012 e foi eliminado pelo Atlético Mineiro em 2013 nas oitavas. Não disputou a Libertadores em 2014 e foi eliminado em 2015 nos pênaltis para o Cruzeiro nas oitavas de final. Essa foi a última Libertadores de Rogério Ceni como jogador do São Paulo. No ano de 2016, o tricolor voltou a fazer uma boa campanha e quebrou essa terrível sequência contra times brasileiros e eliminou o Galo nas quartas de final. Na semifinal foi descaradamente roubado pela arbitragem. Na verdade, durante toda aquela edição da Libertadores, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Então, na semifinal, o São Paulo foi derrotado pela arbitragem, que favoreceu o Atlético Nacional de Medellín, que seria o campeão daquela edição da Libertadores. Para terminar nossa viagem de todas as campanhas do São Paulo na Libertadores, te convido para deixar o like. Se você chegou até aqui é porque você está gostando do vídeo, então não se esqueça de deixar o like. Em 2019, o São Paulo teve sua pior campanha e foi derrotado na pré-Libertadores para o Talleres da Argentina. Em 2020, caiu na fase de grupos, ficando em terceiro lugar, não avançando de fase e sendo realocado para a Sul-Americana. Em 2021, o São Paulo até chegou nas quartas de final, mas caiu diante do seu rival, o Palmeiras,
que pela primeira vez conseguiu vencer o São Paulo na competição. 2021 foi o último ano que o São Paulo jogou a Liberta e ano que vem voltará a jogar a competição. Qual sua expectativa para o São Paulo na Libertadores ano que vem? Será que o São Paulo consegue ir bem na competição? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E essa foi a nossa viagem de todas as campanhas do São Paulo na Conmebol Libertadores. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.